Olá pessoal, estamos aqui no mais um bate-papo aqui do GBcast e hoje a gente tem mais um convidado que dispensa qualquer apresentação, Alexandre Guzmão, formado aí em 87, não é isso? Pela Isso. Federal ali de Pernambuco, um professor, um nome conhecido, um nome de referência na engenharia de fundações de geotecnia. E estamos aqui também com o Pedro Oliveira aqui, participando do GBcast. Pedro, se quiser dar um oi, pessoal. Oi, gente, satisfação estar com vocês. Mais um episódio, vai ser massa. Guzmão, já queria aproveitar e perguntar para você quais são as suas primeiras percepções do CEF. A gente está iniciando hoje o segundo dia. Ontem você esteve aqui, participou das palestras, hoje já participou da primeira sessão. O que você está achando? Bem, primeiro, pessoal, prazer estar aqui. Agradecer o convite do Geotecnia Brasil. Mais uma vez estamos juntos. Bem, o evento do CEF é um evento muito especial, porque a gente tem muitos eventos que são mais acadêmicos, que normalmente Sim. são os eventos que a BMS tem feito, e realmente o CEF, através da ABF, vem preencher uma lacuna que é exatamente aquele de congregar não apenas os profissionais que trabalham com geotecnia na academia, mas também os usuários dos serviços de geotecnia. Então a gente vai encontrar aqui gente que não é engenheiro geotécnico, porque, como eu digo, nem toda obra tem engenheiro geotécnico, mas toda obra tem geotecnia. Verdade. Então, é muito bom a gente ver nos corredores uma feira tão bonita, uma feira com tantas empresas, e mais que isso, ver a pujança da engenharia geotécnica brasileira. Legal. Acho interessante você estar notando, a feira está efervescente, a gente nota várias empresas aqui interagindo. E eu queria te perguntar também, na linha da tua palestra que está vindo aí, como é que é o panorama de fundações em próximos anos? O que é que você está vendo, vislumbra aí no futuro próximo e talvez também a longo prazo? Veja, na realidade, quando eu recebi o convite de Celso, né, Nogueira, para fazer a palestra, e aí eu, naturalmente, é uma honra, né, você fazer uma palestra num evento como o CEF, mas aí quando ele me disse o tema que era para falar de práticas e principalmente tendências, eu fiquei assustado, né? Porque é mais fácil você calcular e acertar a previsão de recalque do que você adivinhar o futuro, né? Verdade. Então, assim, o que eu vou amanhã procurar mostrar um pouco é uma questão temporal de uns 20 ou 30 anos para trás e imaginar o que pode acontecer de 20 ou 30 anos para frente. E o que a gente percebe nesses últimos 30 anos é que houve uma evolução muito, muito importante na engenharia de fundações brasileira. Legal. Né? Você vai ver várias tecnologias novas que não existiam, que foram introduzidas, várias novas técnicas, e eu acho que é motivo de orgulho para o Brasil a engenharia geotécnica que a gente pratica. É muito comum a gente, principalmente como professor, a gente ouvir falar que a engenharia de hoje é pior, que o aluno de hoje é pior, que isso de hoje é pior. Eu não concordo. Eu acho que você querer comparar a engenharia de 30 anos atrás, de fundações, com a engenharia de hoje, é você não conhecer a história. Então, eu fico muito feliz, porque na hora em que a gente para fazer uma palestra como essa, a gente começa a perceber como esses avanços foram importantes e como a gente chegou aqui. E isso é uma expectativa também para o futuro, né? Então, existem muitos desafios que eu acho que a gente vai precisar enfrentar. E eu acho que uma coisa muito importante que vai acontecer, que é algo que faz parte hoje da maioria dos negócios, que é a gente aproveitar melhor os dados que a gente gera. Boa. Né? Então, eu acho que a gente vai ter uma grande revolução na questão da ciência de dados e da Legal. inteligência artificial aplicada em geotecnia, em particular em engenharia de fundações. Disney é o rei das provas de carga, né? Tem um banco de dados gigante de prova de carga. Então, um exemplo que nós todos já passamos. A gente vai cravar uma estaca metálica, né, como a da G2 base. Aí você calcula, você anota o número de golpes de metro a metro até 40. Aí quando chega no final, tem a história toda da escola, da estaca, e você pergunta, e qual é a nega? Para poder liberar. Como se a história toda da estaca não servisse para nada. É verdade. Né? E tantas outras coisas que a gente faz, né? E então, assim, eu acho que na hora em que você tiver equipamentos automatizados com aquisição de dados em tempo real e sistemas que possam pegar esses dados e transformá-los realmente em informações importantes para a decisão, eu acho que esse vai ser o grande mote que a gente vai ter
daqui para frente, provavelmente nos 20 ou 30 anos para frente. É o que eu imagino, né? E eu até brinco, né? Porque se eu errar nesses próximos 30 anos, não vai ter problema, porque eu não sei se eu vou estar no CEF de 2055, né? A gente vai fazer um Então, outro eu não poderia ser episódio cobrado. e a gente vai te cobrar. Daqui a 30 anos vai ser Será o que ele acertou? próximo. Então, assim, eu acho que vai ter muitos desafios. Uma outra questão também que eu acho que vai ser muito importante, que é muito bom a gente já ver aqui no CEF alguns insights, que é a questão da sustentabilidade também, Perfeito. né? Legal. A gente Sim. já percebe alguns trabalhos envolvendo pegada de carbono, processos mais eficientes, porque, de fato, a questão ambiental ela precisa ser vista como uma questão estratégica para as empresas. Boa. Muito legal. E Guzmão, quando a gente fala, pegando esse seu gancho aí do futuro mesmo, sobre análise de dados, tratamento de dados, tem inteligência artificial que veio aí para entrar e vai crescer cada vez mais, existe uma lacuna que como que a gente se prepara para o futuro, por exemplo, principalmente os jovens. Então, existe uma lacuna de mão de obra qualificada aí, tanto para projeto, para execução, para toda a demanda de engenharia civil em geral, e também do jovem da academia. E você é um professor. Então, como que a gente prepara tanto uma primeira pergunta sobre o mercado atual, sobre essa contratação de pessoas, essa preparação de pessoas para suprir essa lacuna que já existe e essa lacuna futura que Uhum. ainda vai vir com toda essa parte de tecnologia embutida. É. Eu acho que isso vai ser um grande desafio. E o que eu vejo, Dinei e Pedro, é que muito provavelmente a gente vai ter empresas que trabalham com geotecnia, principalmente na área de ciência de dados e inteligência artificial, completamente multidisciplinares, Entendi. né? Sim. Então não adianta você querer imaginar que você vai em 5 anos formar um engenheiro civil especialista em ciência de dados. Então, Tá. naturalmente, esse cara vai precisar entender do que funciona, a potencialidade, mas se você quiser ter uma empresa para prestar esse tipo de serviço, muito provavelmente você vai ter que ter um sócio na área de ciência de dados, Sim. um engenheiro de software, um cientista da computação, para exatamente você aproveitar esse potencial. E Tá. isso é uma tendência das profissões, ou seja, aqueles guetos, aquelas coisas isoladas, são coisas que não vão fazer parte do futuro. Sim. Que eu também costumo dizer que, apesar da gente criar as fronteiras e dizer engenharia civil é assim, fundações é assim, topografia é aqui, a vida real não respeita essas fronteiras. Porque as verdade. coisas se encaixam, se entrelaçam. É verdade. Então, eu acho que vai acontecer muita coisa. Não acredito que as empresas, pelo menos média e de pequeno porte, vão ter condições de ter dentro delas uma estrutura para fazer isso. É. Eu acho que sim, aí sim, eu acho que é um mercado que vai aparecer e eu acho que é um mercado promissor para jovens engenheiros que queiram trabalhar nessa área. Tem vaga para empreender, então, nessa linha de tecnologia da geotecnia. Eu não tenho a menor dúvida. É um serviço que muito provavelmente você vai conseguir agregar valor ao serviço fim da empresa que executa, Sim. né? Onde você vai ter sistemas de predição de manutenção muito mais Sim. confiáveis, você vai ter sistemas automatizados que vão permitir redução de mão de obra. Massa. Então tem todo um mundo a ser construído, porque de todos os setores industriais, e a construção civil é considerada um setor industrial, é o que está mais atrasado do ponto de vista tecnológico. Claro. Então essa é uma notícia ruim. Mas qual é a notícia boa? É que é o mais promissor. Sim. Se tem Tem tudo para muito pra fazer, crescer. tem Verdade. muito espaço, principalmente para as pessoas que estão começando. Aproveitando que o senhor é diretor da escola, eu queria fazer uma pergunta sobre formação de jovens engenheiros. Acha que é mais negócio, então, para esse engenheiro que vai trabalhar na área de tecnologia? É melhor ele se especializar, ir atrás de ciência de dados e inteligência artificial, ou talvez fazer uma ponte com amigos que sejam de outras áreas, ou as duas coisas, assim? O mundo tá Pedro. caindo, esses muros, né? Eu acho que são as duas coisas. E aí existe um outro desafio para o mundo novo, que é as universidades estarem também se preparando para esse mundo que está começando a Legal. acontecer, né? Cursos que sejam mais flexíveis, cursos que possam aproveitar intercâmbio de disciplinas. Sim. Então, você hoje é muito preso. Quem faz engenharia civil sabe, eu tenho que fazer essa disciplina, essa ou essa. Mas o ideal é que a gente possa ter uma flexibilidade, uma parte do curso flexível, para que o aluno possa construir o seu percurso de formação. Legal. E aí, em situações como essa, você fazer alguma formação lá no curso de engenharia da computação, ou de ciência da computação, ou de automação, vão ser informações importantes. Mas eu não acredito que você vai ter essa especialização do engenheiro civil em ciência de dados. Eu acho que a gente vai ter profissionais também
que vão ser valorizados com essa formação, e as duas coisas juntas é que vão resolver os problemas. Muito legal. Legal. Guzmão, voltando agora um pouco para a área de fundações mesmo. Você como uma pessoa assim de um protagonismo muito grande na parte de consultoria e projetos de fundações Norte, Nordeste. O que você vê hoje como o maior desafio para esses segmentos aí de fundações nessas regiões? Veja, o Brasil é um país continental. Então, eu costumo dizer que o que a gente falar em relação a uma região pode não ser exatamente o contexto da outra região. Perfeito. Né? Você vê claramente que o desenvolvimento da engenharia de fundações está muito relacionado ao desenvolvimento econômico, é natural. Justo. É. Né? Sim. Então, o que eu vejo é que os desafios em algumas regiões é a gente começar a construir o básico, é fazer sondagens, é fazer prospecção confiável, coisas que em outras regiões já estão consolidadas. Certo. Mas se você pensar direitinho, hoje você tem, por exemplo, no caso dos edifícios mais altos, que é uma tendência natural, a gente está usando estacas, por exemplo, escavadas e estaca-hélice com uma tensão muito baixa no concreto. Sim. E isso tem levado a volumes imensos de radier e também um número exagerado de estacas, de tal maneira que existem algumas obras hoje no Brasil em que o volume de concreto que está se usando na fundação, considerando os blocos e as estacas, é da mesma ordem de grandeza do volume da superestrutura. Né? E a gente continua usando essas tensões médias há 30 anos. Sim. Né? Enterrando Então, a fortuna, será né? que por que talvez a gente não possa avançar? Porque Sim. talvez a gente ainda não tenha percebido que para avançar a gente talvez tenha que abrir a área que a gente trabalha para profissionais que sejam especializados em novos Sim. materiais, em novos processos ou coisa desse tipo. Porque isso significa economia, isso significa menos concreto, significa meio ambiente, porque a indústria do cimento é uma indústria Sim. importante do ponto de Justo. vista de emissões. Então, isso tudo é um órgão, é preciso que a gente faça com muito cuidado, mas é necessário. Então, assim, nesse sentido, eu acho que a grande palavra ou a grande mote que a gente vai experimentar para o setor que já está consolidado hoje é a questão da inovação. Né? E aí é um outro nicho que Sim. pode ser bem explorado pelas empresas. Né? Inovação e novidade, né? O Vai pessoal ter muita fala muito coisa disso, pela de frente. inovação, né? Que tem etapas e etc. Acho que a gente tem que estudar um bocado, né, sobre isso. E outra coisa importante é que a inovação, que parecia ser uma coisa somente para grandes empresas, hoje você tem uma espécie de democratização Sim. quando você tem programas, por exemplo, de maratona de inovação aberta. Sim. Né? Em que as empresas pequenas podem colocar seus problemas e qualquer pessoa pode tentar resolver. Legal. Porque a inovação é uma pirâmide, onde você começa com a ideia e, através de experimentos, você chega numa solução comercial. Perfeito. Mas tudo começa com a ideia. Sim. E uma boa ideia qualquer um pode ter. Nada mais Verdade. democrático que uma boa ideia. Sugerir aí para os próximos eventos que a gente abra um concurso de ideia. Quem sabe, de ideação. Eu acho que seria excelente, como uma sugestão para o CEF ou eventos da BMS, eu já coloquei isso, que a gente pudesse promover maratonas de inovação aberta na área de geotecnia. Que legal. Né? Com as Porque isso empresas mobiliza a patrocinando. comunidade, mobiliza as empresas, você selecionar os melhores projetos, que essas empresas com certeza teriam condições e interesse de internalizar alguns desses processos. Até dar sugestões de temas, né? Então, temas relacionados a estacas escavadas em tal aspecto. E aí vem A o empresa já chega concurso com de problema. ideia, já chega com problema. É muito Perfeito, perfeito. E isso democratiza o acesso à inovação para empresas que não têm condições de montar um departamento dentro da própria empresa. Verdade. Né? Sim. Não é um negócio fim dela. Sim. Então, empresas meio. grandes, você pode se dar ao luxo. Mas empresas pequenas vão ficar a reboque sem nenhuma inovação? Não. É uma maneira de você fazer isso. Muito legal, verdade. Até pode estimular também os jovens, né? Que normalmente tem muita ideia. E às vezes fica desmotivado e dá essa ideia porque vai dar essa ideia a quem? Perfeito, perfeito. Então, você pode combinar esses programas também com as universidades para exatamente você resolver um outro problema que a gente tem hoje, que é a questão da atração do jovem pelo ensino superior. Né? Ou seja, o jovem hoje ele quer coisas mais rápidas, um curso de engenharia é um curso pesado, é um curso longo. Então, a gente está experimentando um programa novo, principalmente nas faculdades de engenharia, que é a atração do jovem. Ou seja, aquele jovem brilhante, aquele jovem cheio de sonho. Eu preciso seduzi-lo para que ele venha fazer engenharia. Exatamente. Porque não há como a gente construir a infraestrutura e tudo mais num país com o tamanho do Brasil se nós não tivermos bons e bem formados engenheiros. Verdade.
Estamos até chegando no final, mas queria te fazer uma última pergunta que eu sempre faço para o pessoal, que é um conselho seu para os jovens geotécnicos. Então, se você pudesse dar um conselho para o pessoal mais jovem, que está iniciando a carreira, que está aí já entrando um pouco nessa linha de fundações, contenções, seja executando ou projetando, qual conselho você passa para eles, Guzmão? Eu diria 2 conselhos. Primeiro é você aproveitar as oportunidades que a universidade possa te dar. Então, Certo. você tem várias oportunidades numa universidade boa, como bons estágios, como programas de extensão e coisas desse tipo. E depois que você sair, aliás, e durante a universidade, principalmente de um bom estágio. Se Sim. você tiver a oportunidade de ter uma boa empresa de geotecnia, é um caminho maravilhoso. Sim. E, naturalmente, a experiência que eu tenho é que, dependendo da área que você queira trabalhar de geotecnia, uma pós-graduação é fundamental. Perfeito. Legal. Então, você querer fazer uma especialização, um mestrado ou coisa desse tipo, é um muito bom importante. caminho. Então, assim, não dá para você sair sem nenhuma base, né? É Poxa. importante você construir essa base já desde a universidade. Legal. Muito legal. Acho que a gente conseguiu fazer uma boa conversa, uma conversa regada aí, bate-papo improvisado, mas que saiu muito fluido, muito leve. Quero agradecer a presença do professor Guzmão, agradecer a presença do Dirney, meu amigo. Que isso, obrigado Foi uma a você. satisfação imensa estar aqui com vocês. Corta, né? Acho que é isso que a gente tem para fazer. Muito obrigado, Beleza. Guzmão. Foi Se massa. quiser fazer um fechamento aí, obrigado pela presença aqui, pelas Eu é que palavras. agradeço a vocês dois e parabenizar mais uma vez o Geotecnia Brasil por exatamente de divulgar de maneira interessante o que a gente faz. Legal. Muito Legal. obrigado. Valeu.